Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Marques. Esta é uma videoaula sobre a resilição, uma forma de extinção dos contratos. Meus amigos, como vocês bem sabem, os contratos são uma modalidade de negócio jurídico feita para ser extinto no menor tempo possível. É curioso dizer isso, né? Que um negócio jurídico, que uma negociação, uma relação jurídica seja firmada já se pensando na sua extinção. Mas no caso dos contratos, se a gente pensar bem, é exatamente isso que ocorre. Porque uma principal forma de um contrato ser extinto é o cumprimento das obrigações. E é exatamente isso que as partes desejam quando entram numa relação jurídica dessa natureza. Que os seus benefícios sejam entregues o mais rápido possível, e isso implica o cumprimento da sua parte das obrigações o mais rápido possível. Então a gente acaba se deparando com essa situação curiosa. A criação de uma relação jurídica voluntariamente, no exercício da autonomia privada, mas com o desejo de chegar-se ao fim o quanto antes. Como eu costumo dizer, nada pessoal, nada contra o outro contratante, mas para que eu tenha o meu benefício contratual atingido o mais rápido possível, eu preciso que as obrigações, então, da outra parte sejam cumpridas, e isso levará o contrato a ser extinto. Bom, então nesse sentido a gente fala em extinção dos contratos na sua forma normal, na sua forma esperada, que é exatamente o cumprimento das obrigações. Mas o contrato ele chega ao fim não somente nessa forma normal, né? Há situações anômalas que também levam ao fim da relação jurídica contratual. São as chamadas formas anormais, né? Ou anomalias do contrato, que se distribuem em três categorias. Uma delas são as invalidades. Os contratos, como a gente já discutiu em outras gravações ligadas aos defeitos dos negócios jurídicos, eles podem, às vezes, se formar com algum vício social ou algum vício de consentimento que leva à sua nulidade ou à sua anulabilidade. Ou, às vezes, o contrato ele se forma de maneira adequada, mas ao longo da sua existência ocorre algum fator superveniente que o torna passível de anulação. Isso, como eu disse, a gente já discutiu em outras gravações, estão todas disponíveis no nosso canal. Convido todos vocês a assistirem. Mas há também a extinção do contrato pelo mero descumprimento das obrigações. Às vezes, um descumprimento culposo, o contratante tinha condição de cumprir, mas não atendeu, não cumpriu os seus deveres. Mas também há o descumprimento involuntário. Pode ocorrer, o contratante está disposto a cumprir as suas obrigações, mas algum fator superveniente, alguma questão externa o impede de assim fazer. E nesses dois casos, nós estaremos diante da extinção por resolução. Fala assim que o contrato será resolvido. A resolução, portanto, é a extinção do contrato pelo descumprimento, culposo ou não, das obrigações. Essa questão da resolução nós discutiremos numa outra gravação, porque esta eu quero reservar para discutir com vocês a chamada resilição, que é a extinção dos contratos antes do cumprimento das obrigações, mas por vontade das partes. O contrato vai chegar ao fim sem que as obrigações tenham sido cumpridas, não porque ele foi feito num contexto de invalidade, não porque as obrigações não serão mais cumpridas ou não estão sendo cumpridas, mas porque uma ou ambas as partes não desejam continuar com esse vínculo. Como eu disse, esse é o cenário da resilição. Quando se diz que um contrato foi resilido, saibam que ele chegou ao final pelo mero exercício da vontade de uma ou de ambas as partes contratuais. Bom, obviamente, a resilição é uma situação excepcional. A gente bem sabe que os contratos são regidos pelo princípio da obrigatoriedade. Uma vez celebrados, regra geral, eles precisam ser cumpridos, eles precisam chegar ao fim. Né? Claro que há situações anômalas, situações anormais, que acabam fazendo com que esse fim seja antecipado. Mas o esperado, o desejado é que o contrato chegue ao fim. Não se permite, a princípio,
que uma das partes simplesmente desista daquele vínculo, tenha se arrependido e não queira mais seguir com ele. Mas, por outro lado, há situações em que se insistir na obrigatoriedade do contrato mais vai causar problemas aos contratantes do que vantagens. O princípio da obrigatoriedade ele não existe à toa, ele não é um princípio arbitrário, né? Ele é cunhado pela doutrina e ele é abraçado pela legislação exatamente porque é da força obrigatória dos contratos que a sua utilidade se revela. Se nenhum contrato fosse obrigatório, ele deixaria de ter a grande utilidade que ele tem na sociedade atual. Mas, como eu vinha dizendo, há situações excepcionais que requerem um tratamento excepcional do direito. Há situações em que se percebe que se deve permitir às partes extinguirem aquele contrato e, dentro, nessas mesmas situações, se insistir que aquele pacto seja atendido, seja mantido até o último dia de vigência, pode, na verdade, causar um problema e não a harmonia, a pacificação social que o direito pretende. E uma dessas situações, a mais óbvia, é exatamente quando existe o desejo de ambas as partes contratuais de extinguir aquele pacto. Essa é a situação mais tranquila de se compreender. Afinal de contas, um contrato ele pode ser firmado por mais de duas pessoas, claro, mas ele sempre tem, ou geralmente tem, duas partes contratuais, né? Dois polos de interesse. Às vezes, esses polos têm mais de uma pessoa, isso é comum e não há nenhum problema, mas os polos de interesses dentro de uma relação contratual são, na imensa maioria das vezes, somente dois. E numa situação em que esses dois polos, as pessoas que ocupam esses dois polos de interesse, desejam colocar fim àquele pacto, não há por que se contrariar a vontade dos próprios envolvidos no contrato e impedir que essa resilição ocorra. Então, a primeira hipótese expressamente permitida pelo direito brasileiro e sem muita polêmica é exatamente da resilição bilateral. Se for vontade de todas as partes contratuais extinguir o pacto antes do cumprimento das obrigações, antes do seu prazo de vigência, isso é permitido. As partes, então, vão celebrar uma declaração de vontade adicional, porque elas celebraram o contrato, agora elas precisam celebrar uma outra declaração de vontade, na qual elas deixarão clara a vontade de resilir. E essa segunda declaração de vontade ela é chamada de distrato. Ou seja, um contrato pode ser resilido por um distrato. Uma declaração de vontade bilateral das partes contratantes originais, desfazendo aquele vínculo pelo mero exercício, motivado pelo mero exercício de sua vontade. O distrato, assim como o contrato, ele não tem muitas regras formais a serem cumpridas. A gente bem sabe que os contratos se regem pelo princípio do informalismo. Regra geral, não há nenhuma exigência específica para se celebrar os contratos. Excepcionalmente, a lei cria alguma exigência específica para algum negócio jurídico específico, mas como regra geral, essa exigência não existe. No caso do contrato, o raciocínio é bem próximo. Vem o Código Civil, no artigo 472, e nos diz que o distrato não depende de uma forma específica. A princípio, o distrato pode ser feito sob qualquer forma, mas deve ser atendida a formalidade que foi escolhida voluntariamente ou por força de lei do contrato. Então vamos lá. A princípio, não há uma regra geral que diga que o distrato tenha que seguir uma forma específica. A princípio, não há nenhuma forma específica. O que o Código vai nos dizer é que o distrato deve revestir-se da mesma forma pela qual o contrato foi feito. O contrato foi feito verbalmente? O distrato pode ser verbal. O contrato foi feito por escrito, mas uma escritura privada? O distrato pode ser feito por escritura privada, mas aí não mais verbalmente. O contrato foi feito por escritura pública? O distrato terá que seguir a forma de escritura pública também. Basicamente, a única exigência pontual feita pelo Código para o distrato. Fora isso, ele tem que seguir
todos os requisitos gerais dos negócios jurídicos. Agente capaz, objeto lícito possível e determinado ou determinável, não ser celebrado mediante vício de consentimento e etc. Bom, a questão fica um pouco menos tranquila, menos pacífica, quando se trata da resilição unilateral, quer dizer, a extinção de um contrato pela vontade de somente uma das partes, né? Aí a gente está numa situação ainda mais excepcional, porque o princípio da obrigatoriedade, ele não está tão preocupado em si em impedir que o contrato seja extinto antes do cumprimento das obrigações ou antes do seu prazo de vigência por si só. A grande preocupação do princípio da obrigatoriedade é evitar que um contrato venha a ser desfeito naquelas situações de forma unilateral. O princípio da obrigatoriedade não está querendo cercear a vontade mútua dos contratantes de extinguir o contrato, mas sim uma postura unilateral de um deles querendo impor ao outro o fim do contrato sem uma razão derivada da culpa ou uma razão contratual justificada, né? Então, a princípio, a resilição unilateral ela não é autorizada, mas há situações excepcionais que o nosso direito vai permitir que isso ocorra. E podemos dizer que há 3 cenários em que um contrato pode ser resilido unilateralmente. O primeiro deles é talvez uma questão também a mais óbvia delas e que decorre também da própria autonomia privada dos contratantes, é quando há no instrumento contratual uma cláusula permitindo a resilição unilateral. Quer dizer, estamos diante de um contrato que a princípio não admitiria essa forma de extinção, mas as partes negociaram voluntariamente e consagraram reciprocamente o direito de uma resilição unilateral. Está dito lá no contrato, numa das cláusulas, que quaisquer das partes pode colocar fim ao pacto pela vontade individual apenas. Nesses casos, tem-se respeitado a vontade dos contratantes e se admitido a resilição unilateral. O outro cenário é alguns contratos pontuais que a própria lei diz que neles a resilição unilateral é possível. Isso é previsto de forma absolutamente excepcional, mas acontece. A gente vai estudando os contratos tipificados no Código Civil ou em outras normas e a gente percebe que em vários deles se permite essa resilição unilateral. Um deles é um contrato até discutido em outra gravação do nosso canal, é o contrato de prestação de serviço. Tem-se admitido que podem as partes resilir unilateralmente o contrato de prestação de serviço que tenha sido previsto por prazo indeterminado. O contrato de mandato é um outro exemplo de um contrato que pode ser resilido unilateralmente. O contrato de depósito também pode ser resilido por parte do depositante, entre outras situações. Então, nesses casos, são situações mais delimitadas e que a gente vai encontrar em contratos típicos uma autorização expressa na lei que regula aquele contrato específico para que haja resilição unilateral. Como é que eu posso saber, então, se o contrato que eu celebrei pode ser extinto pela vontade individual de um dos contratantes? Primeiro, você vai ter que identificar se o seu contrato é típico ou atípico. Porque se ele for atípico, ele segue a teoria geral dos contratos e, como estamos discutindo aqui, na teoria geral dos contratos, a resilição é algo excepcional. Se o próprio contrato não está prevendo a resilição unilateral em uma das suas cláusulas, é bastante provável que a resilição unilateral não seja possível nesse caso. Há uma segunda possibilidade, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas se o seu contrato não se enquadrar nem nessa segunda possibilidade, sendo atípico, ele não poderá ser resilido. Se ele for um contrato típico, caberá a você buscar na regulamentação específica desse negócio jurídico se algum artigo de lei autoriza essa resilição unilateral. Se não autorizar, a única possibilidade que lhe resta de tentar extinguir esse pacto pela sua vontade individual, sem a concordância da outra parte, é esse terceiro cenário que eu vou comentar agora. O terceiro contexto no qual o direito brasileiro admite a resilição unilateral,
que são os contratos de trato sucessivo, os contratos de execução sucessiva, aqueles nos quais as obrigações das partes são cumpridas ao longo de um tempo. Por exemplo, o contrato de prestação de serviço. Ele pode ser previsto de maneira instantânea, é verdade, serviços podem ser prestados logo após o cumprimento do contrato, a celebração do contrato, desculpa, mas há vários contratos de prestação de serviço cuja execução por parte do prestador se prolonga no tempo. É o exemplo dos contratos de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, de fornecimento de sinal de TV a cabo, os contratos de assessoria jurídica que se prolongam no tempo. Os contratos de trato sucessivo que tenham cláusula de prazo indeterminado, que não tenham uma vigência fechada, eles podem ser resilidos unilateralmente como regra geral. Os contratos de trato sucessivo com cláusula de vigência determinada, esses não. Esses terão que cumprir o prazo de vigência, salvo se houver no próprio instrumento contratual ou em algum texto de lei, algum artigo de lei, a previsão da resilição unilateral. Mas não havendo nem no contrato, nem num artigo de lei, e não sendo um contrato de trato sucessivo com cláusula de prazo indeterminado, essa resilição, então, não poderá ocorrer. Por outro lado, de outra forma, sendo um negócio jurídico, cujas obrigações são cumpridas ao longo do tempo, de execução sucessiva, portanto, com previsão para perdurar por um prazo indeterminado, há uma previsão, então, genérica, uma autorização genérica do Código Civil, para que, nesses casos, quaisquer das partes possa pedir a extinção daquele pacto de forma individual, de forma unilateral. Voltando, então, ao exemplo da prestação de serviço. É muito comum que os serviços sejam contratados para serem cumpridos de forma sucessiva, e é também relativamente comum que esses contratos sejam feitos por prazo indeterminado. Contrato de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, que pode talvez até haver uma polêmica se ele se enquadra em prestação de serviço ou não, mas o exemplo é o mesmo aqui, a natureza do contrato também se aplica, o exemplo continua podendo ser tratado aqui, costuma ser um contrato de execução sucessiva e normalmente de prazo indeterminado. É um contrato que você pode resilir a qualquer momento, portanto, no cumprimento dessa autorização geral do Código Civil. E só relembrando aqui, reforçando algo que eu já pontuei, existem alguns contratos de execução sucessiva com prazo determinado de vigência e que até podem ser resilidos unilateralmente. Mas lembre-se, nesses casos, somente se houver para aquele contrato, como é o caso do mandato, como é o caso do depósito, uma autorização na lei para extinção unilateral. Ok? Bom, meus amigos, esses eram os aspectos gerais sobre a resilição que eu queria trabalhar com vocês. Mas o tema da extinção dos contratos ainda não acabou. Precisamos ainda tratar da resolução também como extinção dos negócios jurídicos, mas isso vai ser tratado, como eu já havia adiantado, num outro vídeo. Se você quiser ser avisado assim que esse novo vídeo for postado, inscreva-se no canal clicando nesse link disponível aqui ao lado, que essa informação chegará a você, assim como também quando outras videoaulas forem postadas no nosso canal. Nesse meio tempo, convido você também a clicar no link aqui à minha esquerda, que te permitirá acessar o nosso canal no YouTube e as demais videoaulas que estão disponíveis, inclusive aquelas que eu comentei aqui durante a gravação. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil a você, peço que curta, clique no botão de curtir logo aqui abaixo, conheça as demais gravações e também visite o nosso blog e a nossa fanpage. Você pode ter acesso clicando nos links logo aqui abaixo, tá certo? Agradeço a atenção de todos, até a próxima.